Segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços. Vamos aos destaques de hoje. Semana começa com o recuo da carne no atacado e pressão sobre a arroba do boi gordo. Cotação do açúcar cai com expectativas melhores para a oferta mundial. Mais uma sessão com queda para o café em Nova York, com o mercado se ajustando à oferta restrita. Milho em Chicago recua com perspectiva de maior plantio nos Estados Unidos. Realização de lucros, avanço da colheita no Brasil e projeções para a safra americana pressionam a soja em Chicago. E a semana começa sem mudanças para as cotações do boi gordo em São Paulo. O boi gordo segue cotado a R$ 315 por arroba, a vaca a R$ 285 e a novilha a R$ 303, preços apurados pela Scott Consultoria. Todas as praças do Mato Grosso, pesquisadas pela Scott Consultoria, se alinharam aos preços do sudoeste do estado. Agora, o norte, o sudeste e Cuiabá também têm como referência para a arroba do boi gordo os R$ 305 por arroba. Vamos a alguns preços que recuaram no levantamento de hoje da Scott Consultoria. Destaque aí para Redenção no Pará, R$ 280. Norte do Mato Grosso, R$ 305. Espírito Santo, também com queda nos preços, R$ 280. Vamos agora às cotações na B3. Vamos ver como ficaram as negociações no mercado futuro do boi gordo. Para fevereiro, R$ 312,25, uma queda de 0,14%. Para março, R$ 303, uma alta de 0,08%. E abril, R$ 300,85, uma alta de 1,47%. Portanto, um fechamento misto aí para o boi gordo na B3. E a disponibilidade de carne com osso aumentou no mercado atacadista em relação às últimas semanas e a desaceleração das vendas fez os preços recuarem. A cotação da carcaça casada do boi inteiro caiu 5,5%, segundo a Scott Consultoria, negociada aí a R$ 18,75 o quilo. A vaca casada caiu 4,7%, cotada a R$ 18,10 o quilo. No mercado de proteínas alternativas, o preço do frango caiu 3,8%, negociado a R$ 7,70 o quilo. E para a carcaça suína, o preço não mudou e segue sendo comercializado aí a R$ 14,10 por quilo. Em entrevista ao Notícias Agrícolas, o Iberville Neto, lá da HN Agro, lembrou que com o carnaval os frigoríficos terão menos dias de negociações e também de abate, o que poderia ajudar no escoamento dos estoques existentes, até porque o carnaval é considerado um bom período de vendas aí, são os famosos churrascos ao longo da comemoração aí do carnaval. Mas o Iberville acredita que esse movimento não deve chegar à arroba do boi gordo não. Veja o que ele disse. O carnaval não é classicamente um período ali de grande consumo de carne, mas sempre tem uma melhoria. Não é que nem o Dia das Mães ou as festas de final de ano, mas acaba que existe esse efeito positivo sobre o escoamento, na nossa visão. E paralelamente a isso, a gente tem alguns dias a menos de negociação, alguns dias a menos de abate. Então isso deve gastar um pouco de escala e gastar um pouco de oferta, de disponibilidade de carne no atacado. E logo na sequência do carnaval já vem ali o pagamento dos salários. Então, na nossa visão, o começo de março ele pode ser de consolidação ali de um fundo para esse mercado, pelo menos agora nesse primeiro trimestre, né? E aí, claro que a gente vem depois de olho na chegada da seca, mas se a gente tiver uma diminuição da oferta de fêmeas começando a acontecer, historicamente a chegada da seca costuma ser menos pressionada em anos de retenção. Ainda não temos essa virada de chave, cabe esse destaque, mas é importante de ponderar isso. Se as fêmeas saírem da jogada nos próximos meses, o final de safra costuma ser menos pressionado. E aí, Iberville, eu te pergunto, só rebobinando um pouquinho a fita, né? Falando desse escoamento um pouquinho melhor das carnes durante esse período do carnaval, logo em seguida já cai ali a massa salarial. Isso é o suficiente para estancar esse movimento baixista ou dá para dar ali uma subidinha nos preços da arroba? Qual que é a leitura que você faz disso?
Letícia, como a gente está num momento que existe pasto, né? Existe o cenário de pastagens, ele está bom, via de regra. Claro, que sempre quando a gente fala que o cenário de pastagem está bom, às vezes um produtor vem lembrar da cigarrinha, vem lembrar da lagarta, e etc. Isso são as realidades regionais. Mas via de regra a gente está falando do cenário de chuva, cenário de época de safra. Então, se a gente efetivamente tiver uma redução de oferta, uma redução dessa pressão, que o mercado encontre esse piso, dele virar de um mercado sustentado para um mercado um pouco mais firme não é tão difícil. Por quê? Porque a hora que o clima do mercado começa a mudar, o pecuarista consegue segurar um pouco esse gado. Então, acaba que a nossa expectativa seria o mais provável desse mercado estar encontrando um piso. Agora, entre ele encontrar um piso e ele começar a firmar, é uma linha muito tênue nesse cenário que o pecuarista pode reter esses animais. Mercado do açúcar. Os futuros do açúcar fecharam a sessão dessa segunda-feira com baixas expressivas na Bolsa de Nova York, baixas de quase 2% nos contratos mais negociados. A pressão vem de notícias cada vez mais fortes de que a Índia vai permitir a retomada de suas exportações e também por conta de perspectivas de uma produção maior na Tailândia. O dólar em alta no Brasil é outro fator negativo para os preços em Nova York, já que estimularia aí as exportações brasileiras. Vamos aos números de fechamento de Nova York. A gente tem março com queda de 22 pontos a 21,09 centavos de dólar por libra peso, maio 19,57, queda de 35 pontos e o julho 19,21, uma queda de 0,26 ou 26 pontos. Vamos ver Londres como encerrou o dia de hoje para as negociações lá na Bolsa de Londres. Maio, 554,70 dólares por tonelada, uma queda de 550 pontos. Agosto, 536,90, uma queda aí de 420 pontos. E o outubro, 527,30, queda de 230 pontos. Muito bem, essas informações são do mercado do açúcar, mas agora a gente fala do mercado do café. O mercado do café teve um dia de baixas com o movimento de ajustes e realização de lucros e o café arábica caiu para uma nova mínima de 2 semanas e meia, revertendo aí parte das altas que vinham sendo vistas aí desde o final de janeiro e início de fevereiro. Os fundamentos permanecem os mesmos, o mercado segue volátil e monitorando a produtividade da safra aqui no Brasil, a safra 25-26. De acordo com o relatório da Redpoint, entre os principais fatores a serem monitorados nos próximos meses estão, obviamente, as condições climáticas aqui no Brasil, os diferenciais de preços nas principais origens, a comercialização da safra brasileira e os preços elevados do café e o seu impacto aí na demanda global. Vamos aos preços em Nova York. Para março, 393,80 centavos de dólar por libra peso, uma perda de 620 pontos. O maio, 384,80 centavos de dólar por libra peso, 445 pontos de queda. E julho, 374,90, uma queda aí de 400 pontos. Esses são os números em Nova York. Pelo quarto ano consecutivo, a Coobriel, Cooperativa do Espírito Santo, que é referência nacional para a produção e comercialização do café Conilon no Brasil, avançou nas exportações. O último ano teve um aumento de 48% nos volumes exportados, ultrapassando aí 225 mil sacas. O balanço positivo conta com 12 destinos aí em diferentes continentes. Destaque para mercados como Estônia, Espanha, Marrocos, Egito e Índia. Vamos ver os preços do Conilon. Lá na Bolsa de Londres, a gente tem aí o março a 5.558 dólares por tonelada, uma queda de 154 pontos. O maio, 5.550 dólares por tonelada, perdendo 167 pontos. E o julho, 5.506 dólares por tonelada, uma queda de 164 pontos. E de acordo com o levantamento do Secafé junto a 23 empresas associadas, que representam aí 65% dos embarques totais, os elevados índices de atrasos e alterações nas escalas dos navios para exportação fizeram com que o país acumulasse aí 672 mil sacas de 60 quilos, ou pouco mais de 2 mil containers de café não embarcados nos portos ao longo do mês de janeiro desse ano.
Esses gargalos logísticos nos portos brasileiros têm gerado prejuízos significativos. Só agora em janeiro, da ordem de 6 milhões de reais. E quando a gente analisa o acumulado de 8 meses, esse prejuízo chega a 58 milhões de reais. O não embarque desse café fez o Brasil deixar de receber, no mês passado, cerca de 226 milhões de dólares, ou, transformando isso aí em reais, 1 bilhão 361 milhões de reais para as transações comerciais do país. Vamos ver como encerraram as negociações nas praças comercializadoras. Você acompanha comigo na tela. Em Machado, no sul de Minas, R$ 2.430 por saca de 60 quilos, uma queda de 2,41%. Em Franca, aqui no interior de São Paulo, R$ 2.620, uma queda de 2,24%. E Maringá, no Paraná, R$ 2.500, uma queda importante também de 3,85%, a queda aí verificada no dia de hoje nas principais praças comercializadoras do país. E agora o mercado do milho. Nessa segunda-feira, a Secretaria de Comércio Exterior informou que o volume embarcado de milho agora em fevereiro atingiu 1.200.000 toneladas. Em todo o mês de fevereiro do ano passado foram embarcadas 1.700.000 toneladas. A média diária, portanto, dos 15 primeiros dias úteis do mês está em 80.000 toneladas, representando uma queda, por enquanto, de 11% com relação à média diária embarcada de fevereiro do ano anterior. Em fevereiro de 2024, essa média diária fechou em 90.000 toneladas. Em relação aos preços do milho, Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult, destaca que ainda é um bom momento para as posições na B3 diante das últimas altas de mercado. Vamos ver como finalizaram as negociações na B3 no dia de hoje. Seguindo a tendência de Chicago, março fechou a R$ 83,70, mas ainda assim é um grande preço aí para as cotações, uma queda hoje de 1,65%. Para maio, R$ 79,50, queda de 0,82%, e o julho, R$ 73,65, queda de 0,74%. Os produtores brasileiros têm aproveitado para vender aí o milho, principalmente em algumas regiões estratégicas. Em Uberlândia, Minas Gerais, por exemplo, a comercialização do milho de verão e dos grãos que estavam ainda armazenados começaram a avançar e a avançar bem. Já para o milho de segunda safra, que está sendo plantado, as vendas ainda estão lentas nesse momento. Veja, por exemplo, o que disse o vice-presidente do Sindicato Rural lá de Uberlândia, o Claudionor Nunes de Moraes, ao Notícias Agrícolas sobre o andamento dessa comercialização do milho. Para essa safra que está sendo plantada, ainda está meio desnorteado, ainda não tem muitos negócios. O negócio que tem acontecido é com milho da safra de verão e também com milho que o produtor eventualmente tem guardado em silos, né? O mercado começou dar uma aquecida, né? As notícias que eu tenho é que o mercado está firme, né? E está acontecendo os negócios nesse sentido. O safrinha ainda é uma incógnita, né? Depende muito desse Brasil inteiro, né? Que é um super ofertante de milho safrinha. E após atingirem as máximas em 16 meses no meio da semana passada, as cotações do milho em Chicago passaram a apresentar aí um movimento de realização de lucros e principalmente olhar para a próxima safra dos Estados Unidos. Nas atuais relações de preços entre soja e milho, o mercado espera que o produtor dos Estados Unidos aumente aí o plantio do cereal para a próxima safra em detrimento aí da soja. Isso porque nesse momento a vantagem em relação ao cereal isso traz aí uma disposição, na verdade, do produtor americano de optar pelo milho. E por isso o mercado faz essa correção na tentativa de deixar atrativo tanto milho quanto soja, ou pelo menos equiparados aí os dois produtos. Vamos às cotações do milho lá na Bolsa de Chicago. Para março, $4,82 por bushel, uma queda de 8 pontos mais 75. Para maio, $4,97 por bushel, queda de 8 pontos. Para julho, $5,02 por bushel, uma queda de 7,5 pontos. São os números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago para o milho.
E agora a soja. Os preços da soja começaram a segunda-feira caminhando de lado, mas foram se intensificando, as suas baixas aí foram intensificando na Bolsa de Chicago e terminaram o dia com baixas aí de 2 dígitos. Segundo o consultor de mercado Enio Fernandes, da Terra Agronegócios, o mercado está refletindo uma combinação de realização de lucros, o ritmo da colheita aqui no Brasil que está avançando bem, uma antecipação dos números que o USDA deve trazer nessa semana no Outlook Forum, como eu disse para vocês, está naquele momento de comparação do produtor americano entre o que é vantagem plantar milho ou soja, e o Outlook deve trazer essa primeira expectativa, primeira projeção ainda essa semana, principalmente de olho nos dados de áreas a serem plantadas. Vamos ver o que disse o Enio Fernandes ao Notícias Agrícolas. O mercado já esperava essas realizações, né? A colheita atrasou um pouco, a gente teve problema dessas sojas demorarem a chegarem nos portos. Agora, Mato Grosso adiantou colheita, Goiás adiantou colheita, outras regiões do Brasil adiantaram colheita, então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foram chuvas na Argentina, né? Nós tivemos chuvas na Argentina esse final de semana, agora. A safra deles foi comprometida, nós já reduzimos as nossas projeções de safra, mas agora, nos próximos 14 dias, nós temos mais chuvas vindo da Argentina. Então, quando eu somo a safra da América do Sul, a chuva na Argentina e grande parte da safra do Brasil chegando ao mercado, era natural, era de se esperar que a gente tivesse essa realização de lucros, né? Só reforçando, o Outlook Forum acontece entre quinta e sexta-feira dessa semana e você tem todas as informações sendo acompanhadas aqui pela nossa equipe no Notícias Agrícolas. Vamos às cotações em Chicago, você vê comigo na tela, março recuando 10,5 pontos, fechando aí a 10 dólares e 29 cents por bushel, maio 10 dólares e 47 cents por bushel, uma queda de 9 pontos mais 75. Julho, 10 dólares e 63 cents por bushel, uma queda de 9 pontos mais 75. Muito bem, agora o mercado financeiro. O dólar ganhou força e fechou em alta nesta segunda-feira, com os investidores repercutindo as novas falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Durante evento na B3, o ministro afirmou que não existe um ajuste fiscal possível se a economia não crescer. Haddad também afirmou que os desafios fiscais e a necessidade de investimentos públicos não se resolvem apenas com o arcabouço fiscal. As falas do ministro se somam aos recentes posicionamentos do presidente Lula sobre a necessidade de baixar os preços dos alimentos e voltam a colocar os holofotes do mercado sobre o crítico quadro fiscal aqui do país. O cenário geopolítico internacional também segue no radar aí do sobe e desce do câmbio em meio às negociações para o fim da guerra na Ucrânia. Nesse domingo, o presidente Volodymyr Zelensky disse que estaria disposto a deixar a presidência se isso aí ajudasse o país a entrar num acordo de paz. Vamos ver então como encerraram as cotações de hoje. R$ 5,76, com alta de 0,43%, um dia, portanto, de alta para o dólar. Muito bem, com essa informação encerramos mais um boletim de fechamento do mercado. Vou ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Semana só começando, a gente se vê ao longo dos próximos dias com todas as informações para que você saiba o que aconteceu no mercado e principalmente os preços que vão te ajudar aí na sua negociação. Até lá!